Aqui com a doutora Thalita Merluzzi, que é médica cardiologista e intensivista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje vamos falar das febres. Você acha que a febre é nossa aliada ou a nossa inimiga? Primeiro, né? Por que a febre acontece no corpo da gente? O que o corpo faz para tentar resolver o problema que está surgindo e a febre aparece, doutor? Então vamos lá, Kátia. Eu acho que a primeira coisa é entender como funciona a temperatura do nosso organismo, certo? A gente tem uma parte especial, uma estrutura que é localizada aqui dentro do cérebro chamada de hipotálamo, que controla como se fosse um termostato. Ele é programado para a nossa temperatura ficar em torno de 37 graus, né, que é a temperatura ideal para o nosso organismo funcionar, os órgãos, as enzimas, os hormônios. Então, ele é programado para chegar nessa temperatura. É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura. Na parte anterior do hipotálamo é que ocorre esse controle. Aí você fala assim, mas Thalita, como que ele sabe que a temperatura está boa, não está, certo? Então, a gente tem vários receptores pelo organismo que, por meio do sistema nervoso, são capazes de detectar a temperatura, cada um na sua parte, e enviar por meio de estímulo elétrico pelo sistema nervoso até o hipotálamo. É como se a gente tivesse vários termômetros espalhados pelo corpo. Perfeito. Ei, eu não estou na temperatura certa. Exatamente. E aí, por meio disso, o hipotálamo vai fazer alguma ação para controlar, para manter nossa temperatura de 36 a 37 graus. Então, se eu estou num lugar muito gelado, o meu hipotálamo tem uma ação diferente, que a intenção seria aquecer o organismo. Quer dizer, eu estou sentindo que o meu corpo vai cair muito a temperatura, eu vou aumentar essa temperatura para conseguir equipar. Exatamente, e ele tem mecanismos para isso, né? Da mesma forma que para aquecer, ele tem mecanismos para aquecer. Vou dar um exemplo para você. A gente está fazendo nossa atividade física. Estamos correndo. Estamos correndo. O corpo esquenta. Esquenta, febre. O que a gente olha? Bochechinha vermelha, palma da mão vermelha. O que acontece? O corpo faz toda uma vasodilatação. Como que a gente troca a temperatura com o meio ambiente? Por meio da superfície corpórea, certo? Então, o que o corpo entende? Ele faz uma vasodilatação, né? Deixa mais sangue na periferia para poder trocar calor com o corpo e também libera suor. Para dar uma esfriada, Para dar uma esfriada, exatamente. Então ele vai sempre compensando, né? Perfeito. Ele vai tentando compensar. E também a gente começa a suar. Quando o suor evapora, ele leva junto com as moléculas de suor calor. Então, cai a temperatura. E o contrário. Quer dizer, quando está frio... E como está frio? Como que ele faz? O mecanismo é parecido. Ele faz uma vasoconstricção. Só que ele faz o oposto, né? Exatamente. Ele tira todo o sangue da minha periferia da superfície, joga para a parte central do organismo, que é o lugar mais quentinho, certo? Diminui a perda calórica e aumenta o metabolismo. A gente não treme quando está com frio, nos frios mais extremos, a gente treme, que é uma forma de produzir calor, né? E aí você fala, tá bom, e aí? E a febre? A febre. Onde entra a febre nisso tudo? Mas é um sinal do que o corpo está tentando, através desse sistema, verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo. Então, o que acontece? Em situações não habituais, né? Situações de infecção, pode ser por vírus, pode ser por bactéria, pode ser por problema reumatológico, aquelas pessoas que têm doença autoimune, né? Que o próprio organismo se ataca, por um procedimento cirúrgico. Às vezes a pessoa vai fazer um procedimento estético e no pós-operatório pode ter um pouco de febre. É uma agressão. O que todas essas situações têm em comum? Elas causam uma liberação de substâncias inflamatórias no organismo, que vão lá no meu hipotálamo, que é o meu termostato, e fala assim, agora a temperatura normal são 38 graus. E aí o corpo trata de deixar você com 38 graus, Perfeito. Né? E é isso que faz. Se você começar a prestar atenção quando você está com febre, ai, tô com frio, se cobre. Você olhar para as suas mãos não vão estar mais vermelhinhas, vai estar vasoconstrito, vai estar pálido, você começa a tremer. Por quê? Porque seu corpo está cuidando para que você fique com 38 graus, erroneamente. Quer dizer, ele acha que está ajudando. Ele acha que está ajudando. Matar. Quanto maior a febre, mais grave é a doença. É um mito. É um mito. É um mito. Independente, isso é uma reação do organismo de cada um. Tem pessoas que têm um resfriado simples e têm uma temperatura mais elevada. E tem pessoas que têm doenças mais graves. Vou dar um exemplo para você. Idoso. O idoso, nem sempre ele tem febre, porque ele tem já uma alteração do termostato dele, né, do hipotálamo. Então, às vezes, ele tem outros sinais indiretos que indicam infecção. E não a febre. Então, não, é um mito. Mas tem gente que fica baleado mesmo quando tem febre. Já outras pessoas não. Sentem o olho arder um pouquinho, mas o resto do corpo continua normal. Tudo bem. A gente tem que ficar atento a como o nosso corpo reage a cada situação, né? Isso é muito importante, Kátia. Vamos ver mais um?
Banho gelado abaixa a febre. Isso mito é verdade? É uma verdade. É uma verdade, mas é não legal. só. Não só, veja, eu até deixei como verdade, mas tem algumas coisas para falar, não sozinho, sim. Não é, na verdade, não é banho gelado, é um banho na temperatura ambiente, certo? Ninguém vai precisar tomar banho com pedrinha de gelo. Não. Um banho na temperatura ambiente após a ingestão de medicação orientada pelo médico, porque só o banho, o que vai acontecer? Vai melhorar a temperatura naquele momento, só que eu tô com os meus fatores inflamatórios lá pelo organismo alterando meu hipotálamo. Eu vou voltar para a cama e vai subir minha temperatura de novo. Então, não, ele ajuda. As compressas, que o pessoal, vamos fazer uma compressa associada à medicação em temperaturas mais altas e difíceis de abaixar, elas existem e existem uma função e realmente deve ser feito. É uma opção. Usando a medicação indicada pelo médico na quantidade que o médico indicou. Porque também tem gente que toma o remédio, dá 30 minutos, não baixou a febre, toma o dobro. Não baixou, toma o dobro. Quando vê, teve uma superdosagem, né? Perfeito, e é muito perigoso isso, que aí vai acabar tendo complicações por conta do uso da medicação, né? Efeito colateral. A diferença do remédio do veneno é a dosagem, muitas vezes, né? Vamos ver. Mais uma. Só é considerado febre se a temperatura ultrapassar 37,8. É uma verdade. É uma verdade? É uma verdade. A nossa temperatura normal é até 35. Esse espacinho de até 37,5. Isso. Esse espacinho de 37,5 até 37,8, a gente fala que é uma situação subfebril. Vamos ficar de olho para ver. Atenção. É atenção. E febre é maior ou igual a 37,8. E medicar a partir de quanto? 37,8 já. Perfeito. Tá. Vamos ver mais um? Depois tem as perguntas, hein? Fazer compressas com álcool diminui a febre. É um mito e é perigoso. E as nossas avós falavam isso, sim, né? Eu não vou falar para você que nunca foi usado. Sim, já foi usado, algumas vezes até misturado com água, mas foram feitos vários estudos que mostrou que a água na temperatura ambiente ou levemente fria é suficiente. Melhor, né? Não precisamos do álcool, melhor não, para evitar acidente doméstico. Então pega uma toalhinha, põe na água de temperatura ambiente para mais fria, torce e vai fazer uma compressa. Onde colocar? Testa em nuca e pulso onde? Nos locais onde tem as nossas articulações, que é um lugar de maior concentração de circulação. Então, região inguinal, a região de pulso, pode colocar, todas as regiões articulares e na testa também. São os lugares que a gente percebe que ficam mais quentes mesmo, né? Quando a gente vai ver se alguém tem febre, a gente não põe a mão na testa, ou põe aqui, né? Isso. Agora, a mão da gente não é o melhor termômetro. Não é o melhor termômetro. Porque eu posso estar com a mão gelada, eu ponho a mão na sua testa e falo, nossa, está com febre, Thalita. Quer dizer, estamos com temperaturas diferentes, né? Então, o termômetro deve ser usado do jeito certo também. E a gente hoje tem termômetros baratinhos até, que tem um aviso sonoro do tempo. Sabe que também, foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente pode usar o termômetro normal? Quanto tempo vai ficar na pessoa? Isso é importante, né? Pôs direitinho? Colocou direitinho, né? A pontinha metálica posicionada na região axilar, deixar em torno de 3 minutos, não menos do que isso. E o que tem o sinal sonoro, a gente pode respeitar o sinal sonoro, é seguro. É seguro. A Meire pergunta se existe febre interna. É uma pergunta muito comum. Corriqueira, verdade. Corriqueira. Na verdade, não. Né? A temperatura do nosso corpo é uma só. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas estão com mal-estar. Né? Mas não é febre. Mas não é febre. Tem gente que fala assim, doutora, estava tão mal, que eu fiquei com uma coisa ruim, é uma febre interna, mas não chegou a alterar a temperatura. Então, na verdade, não é. É mal-estar, mal-estar mesmo, né? Mas a temperatura, ela é aferida, como você bem disse, pelo nosso termômetro, e é uma só. E não na mãozinha, nem no achismo. Vamos ver mais uma, olha. Marlene, toda vez que fico doente, tenho febre. Porém, quando a febre está entre 37 e 38, sinto muito mal-estar. Acima disso, já não sinto tanto. Por que isso acontece? Na verdade, não tem uma explicação. Eu diria que é uma adaptação do organismo dela, Kátia. Mas não tem um porquê, Não tem um porquê, mesmo porque os sintomas variam de pessoa para pessoa e não tem uma correlação com a temperatura. Geralmente, quanto maior a temperatura, mais mal-estar, mas não obrigatoriamente. No caso dela, é uma adaptação do organismo dela. É individualidade, né? Perfeito. Agora, tem muita mãe que tem medo quando a criança pequenininha tem febre. Fala, tem febre alta, vai ter convulsão.
E aí os pais já ficam desesperados. Não são todas as crianças que têm febre alta que têm convulsão, né? E a convulsão também não está correlacionada, nem sempre está correlacionada com a temperatura. É mais comum em temperaturas mais elevadas. Sim, mas é uma predisposição individual, geralmente acontece em criança, adulto a gente praticamente não vê isso realmente. Mas é mais um motivo, né? A febre é um sintoma. Você falou, é vilão, ele ajuda ou atrapalha? Né? Ela ajuda como sendo um sinal para a gente investigar que tem algo de errado, mas ao mesmo tempo, se não for cuidado, vai atrapalhar. A crise convulsiva na criança é frequente, sim, e não tem tanta correlação, geralmente mais comum em temperaturas mais elevadas, mas pode acontecer casos de temperaturas menores. Mas não é toda criança que chega a 39, 40 graus de febre que vai ter convulsão, né? Não. Vamos ver mais uma. Paula, sinto muito frio quando estou com febre, chego até a tremer. Minha avó sempre disse que era necessário tirar o casaco para a febre baixar, mesmo tremendo de frio. Isso é verdade? Adorei essa pergunta, porque tem a ver com o que a gente conversou agora há pouco em relação ao hipotálamo. Tem tudo a ver. Olha como faz sentido a fisiologia, verdade, né? Ela tira o casaco, por quê? Porque ela vai ter que aumentar a troca dela com o meio externo, para poder, na hora que ela tomar a medicação, o que acontece quando a gente toma a medicação? Começa a suar. Começa a dar um calor. Começa a dar um calor, exatamente, tira a roupa. Por quê? Porque o organismo, o termostato lá que estava errado no hipotálamo, que era 38, vira 37. Opa, tá quente demais. Mas vamos tratar de aquecer, exatamente, né? Realmente, o ideal é não cobrir. É deixar em temperatura ambiente. Então a avó da Paula tá certa. Tá certa a avó da Paula, muito sábia a avó da Paula. Essa dica da sua avó, Paulinha. Vamos mais uma? É a última de hoje, Daniele. No inverno estamos mais suscetíveis à febre? Não, mas talvez a mais resfriados, por estarmos mais agrupados, né? Mas a febre não. A febre é um sintoma dessa situação. Ou essas mudanças climáticas doidas que a gente vive no nosso país, né? Sim. Ontem um calor danado, hoje começou o dia quentinho. 7 da noite pode estar 14 graus, quer dizer, para o corpo é difícil também conseguir equilibrar essa temperatura, né? É difícil. Ele tem esses mecanismos de adaptação, mas ele sente sim. Há um desgaste, né? O sistema imunológico tende a baixar um pouquinho, né? Sim. Olha, mas lembrar, gente, que esse espaço que a gente tem aqui no Mulheres é de prestação de serviços, é pra gente aprender um pouco mais como funciona o nosso corpo e como a gente tem que ficar atento às mensagens que ele passa pra gente. Mas nada supra a necessidade da gente ir ao médico, da gente nunca se automedicar, mesmo que você fale assim, eu já sei, é que eu tô resfriado, tenho sinusite, vai no médico. O que pra gente é um sintoma que parece ser uma doença, pode ser o sintoma de uma doença completamente diferente. Que tomando aquela medicação a gente vai camuflar, né? Sim, com certeza. E tudo fica mais difícil, né, doutora Thalita? Fica mais difícil. Olha, vou passar os contatos da doutora Thalita Merluzzi, www.hospitalmoriá.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. A doutora Thalita Merluzzi retorna ao programa e a gente esclarece pra você. Muito obrigada. Adorei, viu? Nosso bate-papo.